Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje nós estamos na nossa sexta aula online com o tópico Caderno de Temas. Esse é o momento agora, é a aula em que nós vamos começar, de fato, a trabalhar a proposta principal da Escola de Aprendizes do Evangelho, que é a nossa transformação interior. Os conteúdos que a gente viu até agora são muito importantes para fundamentar o nosso entendimento, a nossa compreensão sobre quem nós somos enquanto seres espirituais e enquanto seres encarnados também. Mas agora nós vamos começar a voltar um pouco mais o nosso olhar para o nosso mundo interior, para aquelas questões que nos dificultam a lida no dia a dia, para aquelas questões que nos dificultam o entendimento de certas coisas que acontecem conosco e como nos ensina Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. A grande maioria das nossas dificuldades na Terra, dos acontecimentos negativos em nossas vidas hoje, eles não são ocasionados por uma questão de um acontecimento numa vida passada, mas sim por comportamentos e por ações nossas nessa própria vida. Obviamente que existem ligações com o passado, mas a grande maioria das coisas, se a gente observa, elas são por escolhas, por comportamentos nossos hoje. E com o caderno de temas, nós vamos começar a entender um pouco mais disso na prática. E o caderno de temas, ele é uma ferramenta que foi desenvolvida por Edgar Morin. Deixa eu só ver se eu coloco aqui. Ele foi desenvolvido por Edgar Morin como uma forma de que você pudesse entender um pouco mais sobre os seus comportamentos, sobre os seus pensamentos, no momento que eles surgem. E isso é fundamentado principalmente pelaquela passagem do o Livro dos Espíritos, duas passagens principais do Livro dos Espíritos, onde se pergunta qual é o meio mais prático que o homem tem de melhorar-se nesta vida, e os Espíritos respondem a Kardec conhecendo a si mesmo. Claro, uma frase que a gente conhece muito da filosofia, mas ela vem fundamentada por uma visão de Santo Agostinho, em que ele dá uma dica que é fenomenal, que Edgar não pega essa dica e transforma ela de uma forma prática, que é quando ele diz assim, todos os dias, o Santo Agostinho diz, né, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, todos os dias, quando eu chegava a me recolher para dormir, eu fazia minhas orações e refletia sobre as minhas ações durante aquele dia, sobre como foi meu comportamento, como foi que eu agi diante das pessoas e diante de mim mesmo. E Edgar Morin transforma esse pensar no escrever. E ele nos orienta com algumas mensagens, alguns temas, algumas frases que são pontuais para ir nos ajudando a fazer um passo a passo de como escrever, de como refletir, de como analisar esses comportamentos nossos. Isso vai se tornando assim não uma receita, mas um guia de orientação, como se fosse assim uma bússola que vai nos ajudando no início a organizar os nossos pensamentos e entender um pouco mais sobre a gente. Obviamente que depois de um tempo, você começa a poder fazer isso sem a necessidade do caderno de temas, mas aí você já vai ter se habituado a fazer essa reflexão. E esse é um dos recursos que eu achei muito interessante, porque o caderno de temas, porque ele nos ajuda quando chegarmos na caderneta pessoal, que é onde a gente vai trazer alguns depoimentos sobre o nosso mundo interior também de forma mais precisa, mais profunda. Quando você chegar na caderneta pessoal, você já está habituado a escrever e a olhar para você, para o seu mundo interior, sem juízos, sem julgamentos. Porque muitas vezes a maior dificuldade nossa é quando a gente tem um determinado comportamento que nós acreditamos ser ruim, qualidade negativa, e acabamos escondendo ela de nós. Nós manifestamos ela no dia a dia, mas não as enxergamos, porque nos acostumamos a não olhar para ela. É como se fosse assim, a gente tivesse uma janelinha, uma janela, nosso cérebro fosse uma janela, nossa consciência fosse uma janela na nossa consciência, aquela janelinha de quatro folhas, né? Ela tem quatro pedacinhos de vidro, né? Uma cruz que forma quatro pedacinhos de vidro. Em uma dessas folhinhas de vidro é aqueles aspectos de sua vida que você conhece, sabe que você tem aquelas qualidades, sejam quais forem, e as pessoas também as enxergam. Você tem um outro vitrozinho que tem aquelas qualidades que você sabe que tem, mas as pessoas não enxergam. Você tem uma outra janela, um outro pedacinho de vidro, onde você tem qualidades ali que as pessoas enxergam em você, mas você não consegue enxergar. E o quarto pedacinho de vidro é aquelas qualidades que você tem, você não consegue enxergá-las, nem as pessoas as veem. Estão lá no seu eu mais profundo.
Então, o trabalho do caderno de temas é trazer essas qualidades que muitas vezes as pessoas enxergam, mas você ainda não enxerga. Com a caderneta pessoal, a gente vai tentar adentrar naquela parte, aqueles aspectos da sua consciência, em que nem você nem os outros ainda conseguem enxergar, mas você vai conseguir tirar ela de lá do mais profundo, trazer à superfície para se conhecer melhor. Essa é a tentativa, essa é a busca, é o objetivo da caderneta pessoal. Caderno de temas, que é o nosso principal tema de hoje, é trazer, fazer você enxergar aquelas qualidades que você tem, mas os outros enxergam e você não. É como aquela coisa que você diz assim, alguém diz para você, nossa, Luzivaldo, você é uma pessoa muito irritante, que nada, eu sou uma pessoa tão agradável, sou uma pessoa boa, acolho todo mundo, estou sempre sorrindo. Só que aí uma pessoa de duas, três, então, são aspectos da minha vida que eu não consigo enxergar, mas estão lá, né? E isso é importante por quê? Porque o primeiro passo para eu conseguir transformar algo é qual? É eu enxergar que existe algo a ser transformado, algo a ser revisto, repensado. E o caderno de tema vai direcionando tudo para esses objetivos. Cada tema que nós formos utilizar são frases que a gente vai utilizar, a gente vai ver algumas daqui a pouquinho, são frases que a gente vai utilizar que vão nos ajudar a estar cada vez mais direcionando o nosso pensamento. Porque fica difícil assim, olha, Renato, faça aí uma reflexão sobre alguma coisa em sua vida. Pô, Valdo, é tanta coisa que tem, como é que eu vou fazer? Então eu trago um tema, ó, vamos essa semana nos direcionar nesse tema aqui. Ah, eu não tinha pensado nisso ainda, mas vou pensar durante essa semana, essa quinzena, e vou trabalhar em cima disso. Essa forma encontrada, ela vai propiciar com que nós possamos fazer uma autoanálise do nosso comportamento diante daquele assunto que nos foi chamado a atenção. E isso faz por onde a gente tem, nos detenhamos, nós passamos a nos deter mais nessa reflexão e vamos começando a nos acostumar a pensar um pouco mais as nossas ações antes de agir. Porque nós temos sentimentos que estão no nosso profundo e muitas vezes os nossos sentimentos, eles são desconhecidos da nossa, a maioria das vezes, mas eles se manifestam nas nossas ações. Então, quanto mais eu conhecer desses sentimentos que estão indo em mim, melhor eu vou poder ter ações que sejam mais propícias para o bem-estar meu e das pessoas que estão no meu entorno. E é importante que o caderno de temas seja encarado de uma forma assim comprometida. O que nós observamos muito às vezes do abandono das escolas é que as pessoas, a pessoa que adentra na escola, ela está esperando uma atividade muitas vezes que seja assim: eu vou lá só estudar, ouvir e depois pronto. Não, você tem que fazer algumas atividades, você tem que ser também proativo, né? Então, essa proposta da Ligar, quando a gente pensa que foi criada no século passado, né? No século passado, na década de 50, você pensa assim, nossa, ele já pensava nessa questão das pessoas terem uma ação, serem proativos também, participarem do seu processo de transformação, para que isso possibilitasse que as pessoas tivessem eficiência na sua transformação. E eu vejo que muitas vezes as pessoas desistem da escola porque começam a não fazer as atividades, deixam acumular. Então, já vou avisando aqui a vocês. Não tem problema se você não fazer todas as atividades do caderno de tema. O importante é você estar fazendo, se orientando, se comprometendo de fazer o máximo possível. Poxa, essa semana eu não consegui fazer. Joia, mas você conseguiu ter alguma reflexão que não deu para escrever, mas conseguiu utilizar o tema? Consegui, Luzivaldo. Tá ótimo. O escrever é importante, mas o mais importante é você chamar a sua atenção para aquele tema e ficar alerta para utilizar ele no seu dia a dia. Porque isso vai ocasionar em nós uma reação de espelho. Quando eu pego aqui o meu caderno de temas, pego ele e dou uma lida, ó, foi feito em 2008, eu comecei, hoje nós estamos em 2026, 25, tem um bom tempo. Então, o que é que acontece? Quando eu pego aqui, olha, poxa, velho, como eu melhorei, eu consigo ver por aqui o quanto eu melhorei nesse período de mais de 10 anos. Isso é muito legal. Tem coisas que você pensa, poxa, ainda faço isso aqui, poxa, ainda faço, mas faço menos. Então, a gente começa a ver o quanto caminhou. É muito legal quando eu pego minha caderneta pessoal e vou dar uma olhada, folhear e dizer, poxa vida, olha quais eram as minhas preocupações em 2008. Essas preocupações já não me machucam, já não me ofendem, já outras coisas surgem para eu trabalhar. Que é esse o objetivo da reencarnação, a gente já viu, né? É o quê? A evolução do indivíduo, nos tornarmos melhores. E o caderno de tema, então, nos propicia o quê? Trazer
para a nossa superfície, para a nossa consciência, as emoções que estão guiando as nossas ações e que muitas vezes a gente não percebe. É importante que então que nós permitamos essa ação de espelho, esse enxergar eu como eu sou. E como eu disse a vocês, a ideia é escrever o caderno de tema sem julgamentos. Pensar na frase, escrever e tentar vivenciar. Sem julgamentos. Depois você pensa sobre isso, mas é importante que primeiro você veja o que tem no seu interior. Como é que estão essas questões aí dentro de você, desses temas que a gente vai estudar? Isso é uma forma de você começar a perder o medo de se expor. Pelo menos entre nós, que somos aqui um grupo de pessoas que estão imbuídos com o mesmo sentimento de transformação interior, de nos tornarmos melhores. Então, nós buscamos aqui o acolhimento uns dos outros, a parceria, compartilhar sentimentos, nos apoiarmos. Então, nós acabamos nos transformando aqui num grupo especializado em escuta, escutar um, escutar o outro, poder falar e sentir que a minha fala não é julgada, a minha fala está sendo acolhida. Tudo bem, Luzivaldo, isso aí que você falou, foi importante colocar. Eu participei de uma palestra há uns 3 semanas aqui no Centro Espírita, aqui na minha cidade, e eu achei interessante que o cara interveio na palestra da moça, ela era uma psicóloga espírita, muito boa a palestra dela, e ele interveio na palestra e assim, argumentou o contrário ao que ela estava falando e falou muito dele. Ela deixou ele falar, ele falou por uns 5, 7 minutos, ela olhou para ele, eu achei sensacional. Ela disse: muito obrigado por você ter colocado essa dor em você aqui nesse momento. Esse é o lugar de você colocar isso. Você compartilhar com isso, agradeço a confiança. Ela falou de um jeito assim que ele ficou assim, ele não interveio mais, ele estava perceptivelmente irrequieto, agitado com alguma coisa. Eu conheço ele, o rapaz, ele tem assim, ele é agitado mesmo, as atividades assim, meio de contraponto, mas eu estranhei, é um conhecido meu de longa data, ele, que não é espírita, tinha ido a primeira vez lá, mas ele se sentiu tão bem que parou, e depois, quando terminou, ele procurou pessoas lá e ficou conversando, batendo um papo como se conhecesse todo mundo. Eu achei sensacional a forma que ela acolheu numa plateia que tinha mais de 60 pessoas assistindo. Ela conseguiu chegar até esse indivíduo com o acolhimento que ela propiciou. Claro, né? Ela tem todo um cabedal aí dentro, mas é esse o objetivo nosso aqui, enquanto grupo de escola de aprendizes. Sermos um grupo de escuta e acolhimento, para nos apoiarmos, para sabermos darmos uma palavra de conforto, para sabermos incentivarmos uns aos outros. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é aprender Espiritismo, vocês lembram, secundariamente. Mas o mais importante é nos conhecermos e aprendermos a nos apoiarmos. Espiritismo, importantíssimo, os ensinos. Mas nós não adianta de nada decorar as passagens dos livros espíritas se você não se torna uma pessoa melhor. E se você não sabe acolher o seu irmão. E isso a gente só vai aprender escutando, colaborando no apoio, estando ali. Gente, é muito importante ouvir. É mais importante do que falar, porque a maioria das pessoas hoje, das dores que vão nas almas das pessoas, elas não vão ser sanadas porque você vai dar a solução para ela, que você vai dizer o caminho que ela vai seguir. Ela vai ser sanada quando essa pessoa sentir que ela foi acolhida. Sabe aquela passagem de Jesus, do bom samaritano? A gente fica muito focado assim, o nosso foco é assim, o bom samaritano foi aquele que resolveu o problema da pessoa. Não. O bom samaritano, ele foi aquele que acolheu a pessoa quando parou na estrada, olhou para ele, o que você precisa, colocou medicamento, colocou remédios, e a pessoa sentiu ali que ela tinha esperança. O resto foi consequência, porque o que fez a transformação do indivíduo que estava caído na estrada, na história do bom samaritano, foi ele sentir que alguém se preocupou com ele. Foi ele sentir que alguém olhou para ele, naquele momento alguém disse: eu posso fazer por você o que você precisa. E isso deu conforto, porque se não fosse por isso, ele não teria conseguido superar. Então, a grande lição da história do bom samaritano para nós é exatamente ouvir, o acolher, entender o outro, ser empático. Isso é o que a gente quer desenvolver aqui.
E olha só, aqui temos algumas dicas práticas de como vai ser o nosso caderno de tênis. Eu recomendo que vocês comprem mesmo um caderno. Ah, eu posso fazer no computador, Oswaldo? Pode ficar à vontade, mas eu acho que o caderno é mais interessante pelo hábito da gente parar para escrever, tirar um pouco o foco da tela, que a gente está enchendo muito a nossa vida com a tecnologia. É boa, é ótima, é sensacional, mas isso aqui, gente, escrever, olha, é muito bom, porque você vê a sua letra, você rabisca, depois apaga. Eu acho muito legal que vocês comprem, adquiram um caderno. A gente pode indicar assim, ser um caderno verde, esse de capa dura. Ah, eu tenho um aqui que quero aproveitar. Ótimo, não tem problema. Mas seja um caderno que esteja todo limpo, não tenha nenhuma página preenchida. Pega um caderninho, etiqueta ele, caderno de temas, bota seu nome, com a sua identificação. A recomendação do Edgar Moura é que escreva a caneta para quê? Para você não ficar com a tentação de apagar. E no computador vai querer apagar, viu? Toda vez que lê vai querer fazer. Então é bom ter um caderninho, então eu recomendo. Vamos comprar um caderninho essa semana, ou adquirir. E toda vez que for escrever, ó, você vê aqui, não sei se dá para ver, eu botava assim, ó. Eu depois vou fazer um print aqui, eu botava aqui, ó, Petrolina, 12 de abril de 2008, caderno de temas. Tema 1, eu botava a data, e o tema 1. Para quê? Para depois eu saber na ordem cronológica. Aqui, tema 3, dia 26 do 4. Eu ia botando e eu escrevia. Alguns apregavam, que na época a gente não tinha internet assim, apregavam uma xerox do nomezinho do caderno de tema, do tema, com a frase do tema. Eu escrevia mesmo. Eu gosto de escrever, eu sou muito fã de escrever. Adoro. E aí, isso vai fazer por onde você consiga ter uma organização dentro do seu material. E olha só, é importante quando for escrever o tema, se você escrever o seu tema, eu vou ler depois para vocês terem uma ideia de como não é para você fazer dissertações científicas, aqui, ó, segundo Allan Kardec, sobre este tema, não, é para você escrever o que você pensa. Olha, eu não concordo com. Eu tinha uma colega de turma que ela não concordou acho que são 39 temas. Ela só concordou com 10. Todos ela botava, não concordo, eu vejo da seguinte forma. E ela botava a opinião dela. Não acredito nesse André Luiz, o que ele disse aí, eu acho que se fizer isso, o mundo não fica bom. Ela rebatia o tempo, mas era a opinião dela. Ela era o que ela achava. E essa é a importância. Então, olha aí, ó, esse já é azul, tá? A gente pode padronizar o verde, para depois a gente escolher. Aqui está o modelo, ó, de como é esse processo, o tema. Aqui são as orientações. Do lado esquerdo, vocês estão vendo a orientação. Do lado direito, aqui tem o nome. Tema 1. Nas lutas habituais, não exige a educação do companheiro. Demonstre a sua. E aqui o indivíduo escreve. Luzivaldo, e quanto eu escrevo? Fique à vontade. No mínimo, escreva, no máximo, 2 páginas, para não ficar também assim uma dissertação acadêmica. Não precisa. Se restringe a 2 páginas. E quanto de mínimo? Se você escrever, só conseguir escrever 2 linhas, tá ótimo. Mas vá se esforçando para escrever mais, para colocar mais coisa para fora. Entende? Não precisa pedir ninguém para escrever para você. Vai tentando escrever. É um exercício. E é importante a gente observar sempre a sequência das aulas. Luzivaldo, eu fiz a aula 1, 2, o tema 1, 2, eu perdi o 3, 4, 5, 6, aí vou botar o 7 agora, depois eu vou fazer o 3, depois eu vou fazer o 8, depois volto para o 9. Não. Luzivaldo, eu fiz o 1, 2, perdi o 3 e o 4. Está em qual? Estamos no oitavo. Pronto, continua no oitavo. Entendeu? A gente vai na sequência. Ah, mas tem 5 temas que eu estou atrasado. Passou. Você não vai fazer mais. Que aí você vai começar a se estressar, vai juntar e vai dar errado. Então, tipo assim, perdeu o tema, vamos para o próximo. Que são 39 temas. Então, vai dar para se compreender bastante. É importante que você tenha essa organização de disciplina para o estudo. Não, eu não fiz todos os temas, eu fiz a maioria, mas não fiz todos. Teve temas que não deu para fazer, acontece. O mais importante é a gente estar tentando caminhar o mais próximo possível, todo mundo junto, para que a gente tenha exatamente esse apoio mútuo. E ó, essa mensagem aqui, muito importante, que nos traz aqui, de orientação dele, é que para a gente lembrar-se sempre a chave de ouro para a porta da prosperidade. Tudo que você precisa está dentro de você e é inesgotável, mas está no lugar que somente você mesmo pode alcançar. Não adianta buscar isso nos outros ou esperar que os outros busquem para nós. E aqui nós estamos começando a caminhar em direção a esse tesouro, para conseguir encontrar ele e tornar a nossa vida melhor. Olha, eu vou ler para vocês, aqui só para vocês entenderem como é mais ou menos, como é que é mais ou menos que é a escrita, para ter uma ideia. Ó,
esse aqui foi o tema do dia 19/4/2008, tema 2. Não precisa copiar, gente, usar isso como... É só uma referência de como eu me expressava. O tema era: o seu mau humor não modifica a vida. Olha o que eu escrevi. Com essa frase para reflexão, percebi que o meu humor varia muito durante o dia. O meu humor, meu de Luzivaldo. Como disse uma amiga minha, você é muito temperamental. Verdade, foi um fato que aconteceu comigo. Realmente, basta qualquer coisinha para que eu feche a cara e fique com o bico e não esteja mais bem-humorado. Estou tentando melhorar esse aspecto em mim, buscando enxergar no outro o meu irmão em Cristo. Estou buscando ver e sentir o outro pelo coração. É difícil, mas não impossível. O primeiro passo que eu estou encarando é o de identificar os momentos em meu dia que eu fico mal-humorado. Quando isso acontece, busco fazer uma mentalização que me lembra a figura de Jesus e o seu sorriso para que eu traga alegria e bem-estar ao meu coração. Estou aprendendo a me conhecer. Sei que ainda não sou o Luzivaldo que posso ser, mas estou aprendendo a ser paciente, a respeitar os meus limites e ritmo de aprendizado. Isso aqui foi uma reflexão minha. Eu me coloquei. Aqui não tem citação de Kardec, não. Aqui o que tem é eu olhando e entendendo que minha amiga dizia, e eu não vi, precisei da escola para saber que eu ficava mal-humorado várias vezes, todos os dias. E essa amiga trabalhava comigo, trabalhou durante 9 anos comigo. E eu só vim enxergar isso em 2008. Quer dizer, a gente trabalhou juntos até 2010, 2011. Eu só enxerguei em 2008. Por 9 anos de convivência, eu cheguei mais de 5 anos depois, com a reflexão. Então, esse é o trabalho do Caderno de Temas. É levar-nos, é nos levar a enxergar. Luzivaldo, mas eu fico aflito de ver isso. Não se aflija. Você já é assim. O que a gente vai fazer agora é enxergar. E agora, já demos o primeiro passo, enxergar. Agora vamos transformar. Esse é o grande objetivo nosso, a nossa atividade hoje. Então, pessoal, vou encerrar a aula agora e vamos abrir para as nossas considerações e as perguntas, tá? Vou só encerrar aqui a nossa gravação.